Hoje a gente vai analisar o filme O Que É Isso, Companhia, de 1997, dirigido por Bruno Barreto. Na época, o filme foi indicado na categoria de melhor filme estrangeiro pelo Oscar. O filme narra um episódio interessante da ditadura militar brasileira: o sequestro do embaixador Charles Elbrick, em 1969, realizado pelo Grupo da Resistência Armada Brasileira contra a ditadura militar. Mas mais do que contar uma história, esse filme funciona como uma ferramenta de denúncia da ditadura militar, sobretudo em dias atuais, que uma gama de pessoas pede o retorno da ditadura. E para isso, eu quero trazer aqui dois importantes pensadores: Hannah Arendt, filósofa que trouxe o conceito de banalidade do mal, e Florestan Fernandes, sociólogo brasileiro que escreve sobre a dependência brasileira em relação aos Estados Unidos. Então, vamos por partes, porque aqui eu não vou trazer uma crítica de cinema ou uma análise superficial falando do diretor, do elenco ou do diretor de fotografia. Aqui você vai estudar, vai se preparar para algum trabalho da faculdade, da pós-graduação, ou até se preparar para o vestibular através do estudo do cinema. Primeiro, precisamos lembrar o contexto: 1969. Já havia sido instaurado o AI-5, o ato institucional dos militares mais violento. Já estava legalizada prisões ilegais, sequestros e torturas. E tudo isso não era um acidente, era um projeto político dos militares brasileiros. É aí que entra Hannah Arendt. Quando ela analisou o julgamento de Adolf Eichmann, um burocrata nazista, Hannah Arendt analisou e percebeu a banalidade do mal. Mas o que ela percebeu ali? Que o mal não era mais necessariamente cometido por monstros, por pessoas abomináveis que nitidamente seriam a personificação do mal, mas sim era cometido por pessoas comuns do dia a dia, pessoas trabalhadoras que se davam bem com os vizinhos, que pagavam as suas contas, que se dedicavam à família, à mulher, à esposa. O mal já estava banalizado. O Adolf Eichmann não demonstrou nenhum peso na consciência. Ele se sentia apenas como um burocrata cumprindo ordens do Estado. E no filme, os militares são retratados assim, sem grandes dilemas, frios, comuns, exercendo o seu trabalho como qualquer outra pessoa. Isso é a banalidade do mal. A tortura e a repressão não aparecem mais apenas como ato de pessoas sádicas, mas como ato de pessoas comuns que sentiam que estavam cumprindo o seu dever com louvor. Em grande medida, Bruno Barreto mostra isso, que a ditadura militar foi tendo conduzida e tendo manutenção por pessoas comuns, não exatamente por grandes figuras de renome no militarismo. E é exatamente isso que Hannah Arendt nos ajuda a compreender com seu estudo sobre a banalidade do mal. Por que sequestrar justamente o embaixador estadunidense aqui nos Estados Unidos? É aí que entra outro autor, Florestan Fernandes, importante sociólogo brasileiro que analisa a dependência do Brasil em relação aos Estados Unidos. Florestan estudou a ditadura militar e mostrou que ela não podia ser entendida apenas como um golpe interno aqui do território brasileiro. Florestan Fernandes sabia das coisas, gente. Ele foi ousado. Ele analisou e denunciou que a ditadura fazia parte de um golpe estrutural global. O Brasil, como país periférico, se manteve subordinado às ganâncias e intenções dos Estados Unidos. Digamos que a ditadura não era necessariamente um projeto brasileiro, mas um projeto estadunidense. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos não aceitariam perder a influência que sempre teve aqui na América Latina. Financiaram golpes, guerras, para garantir a subordinação do Brasil em relação ao seu poder. E o sequestro do embaixador estadunidense tinha essa intenção de denunciar que a ditadura não era só militar, mas dependente, uma ditadura colonial, colonizante do território brasileiro a partir dos ideais econômicos estadunidenses. Era um ato de resistência que dizia, que gritava: o Brasil não é soberano, o Brasil vive preso às amarras dos Estados Unidos. E o filme mostra isso muito bem, ao colocar esse diplomata como figura central do filme. Ele é a figura central. Ele não é só
uma figura do sequestro, ele é esse símbolo da submissão. E aqui o Pedro Barreto escolhe uma narrativa quase hollywoodiana, uma narrativa clássica com início, meio e fim, com pontos de tensão, com todas as cenas lógicas, bem encadeadas, nos dando até ideias de como vai ser a cena seguinte. E isso foi justamente o que permitiu o filme chegar a um público mais amplo. O filme não ficou restrito a uma linguagem experimental para alcançar só cinéfilos. Toda essa maneira de filmar clássica foi, repito, justamente o que possibilitou o conhecimento do público geral sobre a relação de dependência entre Brasil e os Estados Unidos, que ainda hoje muita gente desconhece. Dentro dessa linguagem acessível, a crítica ainda está presente. Os jovens não são só romantizados ali, muito pelo contrário, em vários momentos são mostrados como militantes ingênuos e até mesmo ridicularizados. Os militares são máquinas de repressão, bem nessa esteira da ideia do conceito de banalidade do mal desenvolvido por Hannah Arendt. E o sequestro do embaixador é símbolo de uma denúncia política que retrata a dependência do Brasil em relação aos Estados Unidos, dentro da perspectiva do sociólogo Florestan Fernandes. E mesmo dentro dos dilemas todos e até de momentos de ridicularização dos guerrilheiros brasileiros, a revolução e a resistência se mostra assim como necessária, porém não romantizada. E por que esse filme é tão importante hoje? Porque vivemos um momento de revisionismo histórico, em que muita gente insiste em dizer que a ditadura foi um período de progresso, de melhoria das condições econômicas das classes altas e baixas da população brasileira. E ao revisitar a ditadura através desse filme, O Que É Isso, Companheiro?, a gente estuda como a ditadura matou, torturou, assassinou as pessoas de maneira cruel e generalizada. Hannah Arendt nos ensina a entender que o mal pode ser banal quando se torna uma rotina institucionalizada. E Florestan Fernandes nos mostra que esse mal estava a serviço de uma estrutura colonial, de uma estrutura estadunidense. E esse filme coloca essa história na tela e nos obriga a lembrar desse episódio lamentável da história brasileira. Que é isso, companheiro? É sim uma denúncia contra os horrores da ditadura militar brasileira, para que isso nunca mais volte a acontecer na nossa história. E agora eu te pergunto, esse tipo de cinema mais acessível, que não radicaliza na forma, é suficiente para manter viva a memória da ditadura militar? Ou a gente precisa de obras mais duras, mais radicais, para dar conta da indignação sobre esse período histórico? Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal Cinema Sem Limites e até a próxima.